En esta sección vamos a estudiar las propiedades geométricas de los espacios vectoriales donde donde está definido un producto interno. En esta sección vamos a estudiar las propiedades geométricas de un espacio vectorial donde está definido un producto interno. Entonces, el primer objeto que vamos a definir es a norma de un vector, que está representado como un vector entre dos barras, que geométricamente es el tamaño del vector. Então, isso está definido como a raiz quadrada do produto interno entre U e U, ou seja, o produto interno de um vetor em ele mesmo. A motivação dessa definição provém da definição que fizemos na introdução. Definimos o produto interno dessa forma e o tamanho de um par ordenado, de um vetor de R2, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor. Mas essa soma de coordenadas ao quadrado é justamente o produto interno do vetor com ele mesmo. Então, aquela fórmula é simplesmente uma generalização daquele conceito inicial definido no plano R2. Então, essa norma satisfaz essas três propriedades. A norma de um vector sempre maior ou igual que zero, e é zero somente quando o vector U é zero, é o vector nulo. A norma de um escalar de um número vezes um vector, o escalar sale em módulo vezes a norma do vector U. E a desigualdade triangular, que diz que a norma da soma de dois vetores é menor ou igual que a soma das normas dos vetores. Essa propriedade que está aqui tem sua interpretação geométrica, que é a seguinte. Vamos a desenhar três vetores. Então, aí está o vetor, esse aqui é o vetor U. Esse é o vetor U e esse é o vetor V. Então, esse é o vetor U mais V. Então, observem que o tamanho do vetor U mais V é menor ou igual que a soma dos tamanhos desses dois vetores. Por isso que se chama desigualdade triangular, porque ela justamente provém de uma relação entre os tamanhos dos lados de um triângulo. A prova desse teorema, ele se sustenta em um teorema muito importante, que é uma desigualdade chamada desigualdade de Schwarz. Ele diz que o módulo do produto interno entre dois vetores é menor ou igual que o produto das normas dos dois vetores. A prova desse teorema é uma prova muito engenhosa. Ela começa definindo uma função de variável real, x é um número real, e o resultado é essa expressão que está aqui, que é um número real. E o valor no número x é justamente o produto do número x vezes o vetor U menos o vetor V, por ele mesmo, x1 menos V. Lembrem que em um espaço vetorial com produto interno, o produto interno de um vetor com ele mesmo sempre é maior ou igual que zero. Na definição, na propriedade 4 de produtos internos, o produto interno de um vetor com ele mesmo sempre é maior ou igual que zero. Então, essa função é sempre maior ou igual que zero. E o que vamos fazer agora é estudar o comportamento dessa função, que é muito simples. Se multiplicamos esses dois vetores termo a termo, teríamos xu
vezes XU. Então, X, vamos fazer a conta explícita para que fique muito mais claro. Então, o f de x seria igual a XU vezes XU menos XU vezes V menos V vezes XU e mais V vezes V. Então daqui sai esse x, um x, sai esse outro x como em total x quadrado, vezes u vezes u. Daqui sai um x, teríamos x vezes o v. Daqui também sai esse x, v vezes u, mais b vezes v. Então aqui, reorganizando essa expressão x quadrado vezes uv está aqui, u. Esses dois são iguais porque uv é o mesmo que vu, então seria menos 2 vezes uv vezes x, mais v vezes v elevado ao quadrado. Lembrem que essa expressão é maior ou igual que zero. Essa expressão é isso que está aqui, que é maior ou igual que zero. Então, para cada x temos esse número, que é um número real. E é uma função polinomial de segundo grau. E é maior ou igual que zero. E o coeficiente do termo quadrático é maior ou igual que zero. Então, o gráfico dessa parábola é uma parábola mais ou menos assim, que se abre para cima, né? E cujo vértice se encontra acima do eixo horizontal. Ou seja, ela pode intersetar num ponto no máximo, ou não intersetar. Então, de que depende esse fato? Então, o fato de a gente saber se que ela está acima do eixo horizontal, tem a ver com o seguinte: podemos calcular os pontos de intersecção dessa função polinomial com o eixo horizontal usando a fórmula da equação de segundo grau. Então, essa fórmula é essa aqui. Se a equação de segundo grau é essa, então as soluções estão dadas por essa fórmula. Então, em nosso caso, a função de segundo grau tem como coeficientes o A é U vezes U, o B é menos 2 vezes UV e o C é V vezes V. Só que a gente já sabe como são as soluções. Como a função é maior ou igual que zero, ela nunca vai ter duas soluções. Vai ter no máximo um ou nenhuma. E isso depende de como vai ser esse termo aqui, que é o discriminante da equação. Depende desse termo que está aqui. Então, para ele ter só um ponto de interseção ou nenhum, essa expressão aí, BA quadrado menos 4 vezes AC, tem que ser necessariamente menor ou igual que zero. No caso em que seja exatamente zero, vai ter um só ponto de interseção, e no caso em que seja negativo, não vai ter interseções, porque não vamos ter raízes de números negativos. Então, essa expressão que está aqui, que é o caso, vamos poder expressar usando os termos da função de segundo grau. Por exemplo, o v é menos 2 vezes o v elevado ao quadrado, vai dar esse termo que está aqui.
menos 4 veces AC, 4 veces o termo AV, o termo CEVB. E isso tem que ser menor ou igual que zero. Então, de aí temos que dividimos entre 4 ambos lados. Então, vai ficar o B ao quadrado menos o BB. Desta forma. Só que o U, lembrem que a norma de U é a raiz quadrada de U vezes U. Então, U vezes U é a norma de U elevado ao quadrado. Ou seja, U, na verdade, é a norma de U elevado ao quadrado e VB é a norma de V elevado ao quadrado. Passando esse termo para o lado direito, temos a desigualdade de Cauchy. Essa desigualdade é muito importante. Graças a ela, se tem como primeiro resultado uma prova desse teorema aqui, que diz qual é o comportamento da norma de um vetor. Então vamos provar agora esse teorema. A primeira parte diz que a norma de um vetor sempre é maior ou igual que zero. Claro, a norma de um vetor está definida como a raiz quadrada de U vezes U, só que lembrem que U vezes U é sempre maior ou igual que zero pela definição de produto interno. Então, a raiz quadrada desse número sempre existe. E, claro, a raiz quadrada sempre é maior ou igual que zero. E se for zero, né, se for zero, então U deveria ser zero, claro. Se a norma de U for zero, a norma está definida dessa forma, então elevando ao quadrado ambos lados, temos que U vezes U é zero. E U vezes U é zero. Se U vezes U é zero, então U tem que ser o elemento nulo do espaço vetorial. Essa é uma das propriedades do produto interno. Né? Se o produto do vetor V com ele mesmo é zero, então o vetor tem que ser o elemento neutro do espaço vetorial. Ok, a segunda propriedade do teorema que diz que o alfa sai da norma com módulo. Então, a norma de alfa vezes U, como já vimos, é a raiz quadrada de L por L mesmo. Alfa sai das duas posições como alfa quadrado, de uma delas sai como alfa, da outra sai mais uma alfa, seria alfa quadrado. E a raiz quadrada de alfa quadrado é o módulo de alfa, vezes a raiz quadrada de U vezes U, que é a norma de U. Isso prova a segunda propriedade. E a terceira propriedade, que é a desigualdade triangular, é essa. Vamos partir vendo que seria o módulo de U mais B elevado ao quadrado. Aqui, sabemos que é U mais B vezes U mais B. E isso é igual a U vezes U mais U vezes B mais B vezes U, que é 2 vezes UB, mais B vezes B. Agora lembrem que UB é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de B. Esse é o teorema de Schwarz, justamente. O módulo de U vezes B é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de B. Então, essa expressão é menor ou igual que isso. Por isso é que a equação se quebra, se convierte em uma desigualdade. Então, é menor ou igual, como isso é menor ou igual que isso, U vezes U é a norma de U ao quadrado e vezes B é a norma de B ao quadrado. Então, isso aqui é justamente um trinômio quadrado perfeito, que é o mesmo que a norma de U mais a norma de B, tudo elevado ao quadrado. Se tiramos as raízes dos dois lados, temos a desigualdade triangular. Então, isso prova esse teorema aqui, que nos dá essas três propriedades da norma.
Outro conceito importante que pode ser introduzido em um espaço vetorial quando ele tem produto interno é o ângulo entre dois vetores qualquer. E está definido da mesma forma que foi definido para pares ordenados. A motivação é exatamente a mesma. O cosseno do ângulo entre dois vetores é o produto interno entre os dois vetores sobre o produto das normas delas. Então é o mesmo. Produto interno dos dois vetores sobre o produto das normas dos dois vetores. Uma observação interessante a respeito é o seguinte: para calcular θ, deveríamos calcular o cosseno inverso. Então, θ seria igual ao cosseno inverso do produto entre U e V sobre o produto das normas. Mas esse produto, esse cosseno inverso, ele só existe se essa expressão aqui está entre menos 1 e 1. Por exemplo, se for 2, cosseno inverso não existe. Então, como sabemos que realmente esse é o caso? Lembrem que o teorema de Schwarz, a desigualdade de Schwarz, ele diz que U vezes V em módulo é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Então, se U e V são diferentes de zero, esses dois termos vão ser diferentes de zero, porque a norma de um vetor é zero só quando o vetor é zero, não são zeros, então nenhum deles é zero. Então, você pode passar a dividir ambos lados, ou seja, podemos dividir ambos lados entre a norma de U vezes a norma de V, e isso nos vai dar o módulo de U vezes V sobre a norma de U vezes a norma de V menor ou igual que 1. Ou seja, essa expressão aqui em módulo é menor ou igual que 1. O qual significa, se eu tiro o módulo, que essa expressão está entre menos 1 e 1, que é o que queríamos. Então, realmente, eu posso calcular o ângulo entre dois vetores qualquer, sempre que nenhum dos dois seja zero. Então, a desigualdade de Schwarz nos dá a ferramenta sobre a qual podemos calcular o ângulo entre dois vetores. Eu quero ilustrar agora essa conta em um espaço meio estranho, é o espaço dos polinômios, que já vimos que é um espaço vetorial, e esse produto que também vimos que é um produto interno. Qual seria o tamanho do vetor x elevado ao quadrado? Então, pela definição, o tamanho de um vetor, a norma de um vetor, é a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Então, a raiz quadrada sobe como um meio, e o produto interno de x quadrado com x quadrado é a integral desde 0 até 1, como está definido aqui, do produto de x quadrado vezes x quadrado, que é x quarta. Essa integral que está aqui é 1/5 elevado a 1 meio é 1 sobre a raiz de 5. Então, o tamanho do vetor x quadrado é 1 sobre a raiz de 5, com esse produto interno. Por outro lado, o tamanho do vetor x, por exemplo, que é o mesmo, a raiz quadrada do produto interno entre x e x, e o produto interno entre x e x é a integral de x quadrado entre 0 e 1, e essa integral é 1/3 elevado a 1 meio dá 1 sobre a raiz de 3. Também podemos calcular o produto interno entre x e x quadrado. Então, isso dá a integral entre 0 e 1 de x elevado ao cubo. X vezes x quadrado é x elevado ao cubo. E a integral dessa expressão é 1/4.
Agora eu posso calcular o ângulo entre esses dois polinômios, entre x e x quadrado. Então, isso, pela definição, é o produto interno entre os dois vetores, entre x e x quadrado, né? O produto interno entre os sobre o produto das normas. Sobre o produto das normas. Então, o produto interno entre x e x quadrado dá 1/4, e o produto, a norma de x dá 1 sobre raiz de 3, a norma de x quadrado dá 1 sobre raiz de 5. Fazendo a conta, temos que o cosseno do ângulo entre os dois é raiz de 15 sobre 4. Então, θ seria o cosseno inverso desse número, que é menor que 1, é mais ou menos 75,52 graus. Esse é o ângulo entre esses dois vetores. Então, observem que se eu tenho um produto interno em qualquer espaço vetorial, então posso fazer geometria nele. Posso medir o tamanho dos vetores, posso saber qual é o ângulo entre os dois vetores. Quaisquer que sejam os objetos do espaço vetorial. Nesse caso eram polinômios, podem ser matrizes, funções, etc. Então, dizemos agora que dois vetores são ortogonais ou perpendiculares se o produto interno entre os dois é zero. E escrevemos dessa forma, U é perpendicular a B. Por exemplo, voltando ao nosso exemplo do espaço vetorial P dos polinômios, onde temos esse produto interno, o vetor 1, que é o polinômio constante 1, e o vetor x menos 1 meio, os dois são ortogonais. O produto interno entre esses dois é zero. O produto interno entre esses dois é a integral entre 0 e 1 de 1 vezes x menos 2, e essa integral é zero. Então, esses dois polinômios são perpendiculares. Agora vamos a provar o teorema de Pitágoras. Ele pode ser enunciado, então, em qualquer espaço vetorial com produto interno. Então, o teorema de Pitágoras diz que o vetor U é perpendicular ao vetor B se somente se o módulo, a norma de 1 mais B ao quadrado é igual à norma de U ao quadrado mais a norma de B ao quadrado. Eu quero ver geometricamente o que está acontecendo. Então, temos aí um dos vetores. Aí está o outro. Esse aí é o vetor U, e este que está aqui é o vetor V. E a soma entre esses dois vetores seria este vetor que está aqui. Então, esse vetor que está aí é U mais V. Então, se o vetor U é perpendicular a V, isso significa que esses dois vetores são perpendiculares. Então, o tamanho da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Os dois catetos estão formados por esses dois vetores U e V. E ao contrário também. A prova é bem simples. É uma conta direta. Vamos supor então que os vetores U e V são perpendiculares. Então vamos provar a equação de Pitágoras. Vamos provar essa equação. Então,
A norma de u mais b ao quadrado é u mais b vezes u mais b, que por sua vez é u mais 2 vezes u b mais b vezes b. E essa expressão aqui é zero. Isso daqui é zero, porque u é perpendicular a b. Então fica u vezes u mais b vezes b, que é a norma de u ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, isso é verdade. A norma de u mais b ao quadrado é igual tamanho da hipotenusa ao quadrado igual a la soma dos tamanhos dos catetos elevados ao quadrado cada um. Reciprocamente, agora vamos a supor que a equação de Pitágoras é verdade, ou seja, que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então vamos provar que o triângulo é um triângulo retângulo. Desenvolvendo a parte da esquerda, temos essa expressão, ou seja, multiplicando 1 mais b por 1 mais b, temos essa expressão, e o outro lado é o mesmo. Só que agora esses dois são iguais, então eu posso cortar isso com isso também, e fica 2 vezes u b igual a zero, o qual significa que u vezes b é zero. Então isso significa que u é perpendicular a b, ortogonal a b. Então esse é o teorema de Pitágoras.